No século XIX, Napoleão Bonaparte tornou-se soberano do Império da França. Seu objetivo era apoderar-se de toda a Europa. Para chegar aos seus propósitos, devasou o exército de diversos países, porém o mesmo não conseguiu com as forças militares e navais da Inglaterra. Para enfrentá-los, Napoleão decretou o bloqueio continental, determinação que vetava os países da Europa de negociar com a Inglaterra. Neste momento, Portugal era governado pelo provável herdeiro da coroa, Dom João. Portugal e a Inglaterra eram os velhos cúmplices, o que deixou Dom João em uma posição delicadíssima. A situação dele não era nada fácil. O que fazer? Ir contra Napoleão e correr o risco de uma invasão francesa? Ou esperar para ver a Inglaterra invadir o Brasil? Nenhuma nem a outra atitude era fácil para Dom João. Na manhã do dia 29 de novembro, a corte portuguesa finalmente partiu do porto de Lisboa com destino ao Rio de Janeiro. A viagem foi difícil. Com os navios lotados, não havia espaço para todos se acomodarem. Dom João trouxe com ele entre 11.000 e 15.000 pessoas. Muitos viajaram com roupa do corpo, pois nem tudo pôde ser embarcado. A água e os alimentos foram racionados. A higiene era de tal forma precária. Houve um surto de piolho nos navios, obrigando as mulheres a rasparem as cabeças, entre elas a princesa Carlota Joaquina e as demais damas da família real e da corte. Para complicar a situação, quando a corte portuguesa estava próxima da Ilha da Madeira, uma forte tempestade a dividiu, sendo que metade das embarcações, inclusive a que levava o príncipe regente, foi parar no litoral da Bahia. Preocupado em evitar maiores problemas, Dom João ordenou que todos parassem no porto mais próximo antes de seguir viagem para o Rio de Janeiro. A esquadra portuguesa, com o príncipe regente, aportou assim em Salvador, em 22 de janeiro de 1808, após 54 dias de viagem. Dom João passou alguns dias em Salvador, quando tomou duas decisões que deram um ânimo na economia brasileira. Determinou a abertura dos portos aos países amistosos e autorização para a instalação de indústrias. Surgiram várias fábricas e trabalhos manuais em tecido, mas que não foram adiante devido à confluência dos tecidos ingleses, entre outros feitos importantes para a economia. Após sair de Salvador, o rei desembarcou no Rio de Janeiro, todos imundos, fedidos e com pulgas e piolhos. Lá, chegando em 8 de março de 1808, transformando a cidade em residência fixa da corte portuguesa. Coube a Dom João instituir alguns ministérios, entre eles o da guerra, da marinha, da fazenda e do interior. Estabeleceu órgãos fundamentais para o bom andamento do governo, como o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, a Junta Geral do Comércio e o Supremo Tribunal. As melhorias não foram só econômicas, mas também culturais e educacionais. A Academia Real Militar, a Academia da Marinha, a Escola Real de Ciências, de Artes e Ofícios, a famosa Academia de Belas Artes e de 2 colégios de Medicina e Cirurgia, um no Rio de Janeiro e outro em Salvador. Entre outras benfeitorias, pode-se citar a criação do Museu Nacional, do Observatório Astronômico, a Biblioteca Real e o surgimento do Jardim Botânico. Porém, nem tudo foi glória. Os cariocas tiveram que arcar com o alto custo de tudo, além de serem forçados a doar alimentos e tecidos para manter a mordomia da corte, que não se importava em esbanjar. Em 1815, Dom João decidiu que o Brasil não era mais colônia, mas Reino Unido a Portugal. Em 1821, quando a família real teve de voltar a Portugal, Dom João, que agora era rei e se chamava Dom João VI, deixou aqui o filho, Dom Pedro. Foi Dom Pedro que decretou a independência em 1822. A partir de então, Portugal ficou para lá e o Brasil para cá, cada país com os seus problemas. Dom Pedro tornou-se Dom Pedro I, o imperador do Brasil, e o Brasil virou, enfim, a nação dos brasileiros. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, a família real não só atiçou a curiosidade, como despertou nos brasileiros a vontade de se identificar com a comitiva de seus nobres. Os brasileiros, além de copiar tudo que lhes parecia chique,
muitas vezes de maneira atrapalhada, adotaram o estilo real. A maior transformação foi no vestuário. Assim, no período em que a família permaneceu por aqui, de 1808 a 1822, o Rio de Janeiro, principalmente, perdeu sua identidade estética, adotando modelos e referências importados da Europa. Antes de mais nada, a família real influenciou a moda, as artes, a arquitetura, a sociabilidade e o comportamento no processo de europeização dos costumes que Gilberto Freire qualificou de desassombramento. No que se refere à moda especificamente, sua vinda gerou de cara um incremento no comércio com a importação de tecidos, acessórios, calçados, entre outros produtos que vinham da Inglaterra e, sobretudo, da França. A chegada da corte portuguesa também chamou a atenção dos membros da chamada boa sociedade local, para a necessidade de se vestir corretamente, de adequar suas vestimentas a ocasiões e, acima de tudo, impôs um padrão europeu de bom gosto. Nesse sentido, passou-se não apenas a hipervalorizar o que vinha da Europa, mas a depreciar as formas de vestir que pudessem nos identificar com os índios ou com o negro. Carlota Joaquina nasceu em Aranjuez em 25 de abril de 1775, filha de Carlos IV da Espanha e de Maria Luísa. A fogosa rainha era baixa, feia, disforme, com barba e bigode e sonhava com a grandeza da Espanha. Detestava o Brasil, não vendo a hora de voltar para a Europa. Com apenas 10 anos, casou-se por procuração com o príncipe de Portugal, Dom João, em um acordo de aliança entre dois países. Comenta-se que durante a lua de mel teria agredido seu marido com uma dentada para que o casamento não fosse consumado. No Rio de Janeiro, preferiu sempre morar longe do marido. Os dois apenas se reuniam em algumas solenidades públicas. Um dos mais conhecidos espiões foi Francisco Gomes da Silva, apelidado de Chalaça, que serviu várias vezes de espião entre o rei e a rainha, e vice-versa. Além de avisá-lo sobre as possíveis conspirações da rainha, estes informantes também contavam ao regente sobre as aventuras amorosas de sua mulher, que possuía vários amantes. Carlota Joaquina foi mãe de 9 filhos: Maria Teresa, Antônio Pio, Maria Isabel Francisca, Pedro de Bragança, futuro imperador do Brasil, Maria Francisca, Isabel Maria, Miguel I, Maria da Assunção e Ana de Jesus. Por diversas vezes, Carlota Joaquina tentou tomar o poder de seu marido. Carlota Joaquina morreu em Lisboa, no Palácio de Queluz, em 7 de janeiro de 1830. Esta tierra y yo no quiero ni un poco.